tentar entrar no meu... Pode fazer, pode entrar. Bem-vindas à nossa aula de hoje. Vamos começar, né, o nosso encontro da semana e espero que a gente consiga ter momentos aqui muito importantes juntas. Esse encontro ele é fundamental para a gente conseguir evoluir, se fortalecer, encontrar, rever as nossas metas, os nossos propósitos, o quanto isso é importante na nossa jornada, né, de emagrecimento, de transformação. Eu falo que o emagrecimento aqui, ele é uma consequência da nossa transformação, né, da nossa transformação de corpo, mente e alma. Então, se a gente não começa a se olhar para dentro, olhar para aquilo que acontece na nossa volta, o desafio se torna maior para o emagrecimento, porque ele está totalmente ligado ao comportamento, aquilo que a gente pensa primeiro, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, e aí, de acordo com o que a gente sente, pensa, a gente se comporta, a gente tem uma ação, né? E essa ação, ela pode ser tanto positiva, que vai nos deixar mais do nosso objetivo, ou pode ser que seja uma ação que vai nos distanciar do nosso objetivo, tá? Então, isso é muito importante, a gente sempre fortalecer na nossa mente que tudo está dentro da nossa mente, tá? Deixa eu só ver aqui que eu vi que a Fer coisou, mas ela não entrou. Mas tudo bem, daqui a pouquinho ela... Aí, tá entrando. Uhum. Bem-vinda, Fê! Bem-vinda. Acabamos de começar. Muito bom. Então, hoje, a nossa aula ela vai ser baseada no crer, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero estar fortalecendo isso para vocês. E o crer não é só na palavra em si, né? De você acreditar no processo, de você acreditar que é possível, acreditar em si mesma, que isso é muito importante, crer, né? Primeiramente, crer. Aqui não, a gente vai falar do nosso caminho, é um caminho real para a transformação que vocês buscam de corpo, mente e alma, tá? Uma jornada que já começou, né? Ninguém está começando do zero, mas que ela é extremamente importante, porque no primeiro momento que você decide fazer uma mudança na sua vida, essa jornada ela já começa dentro de você, porque existem várias fases em que a gente diz, agora eu vou fazer, agora vai, agora isso, agora aquilo, e a gente acaba procrastinando, a gente acaba deixando para depois. Isso acontece com muita frequência, né? Mas quando você decide, quando você diz o seu primeiro, não, sim, estou aqui dentro dessa jornada, está dentro do seu coração, algo lá dentro diz, eu preciso mudar. Chega, né? Na verdade, eu quero mudar, eu quero essa transformação, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir mais bonita, eu quero me sentir mais saudável, né? Então, a gente vai fazer um link disso até o final da aula de hoje, que é a forma como a gente encara os nossos desafios, tá bom? Então, aquela revisãozinha bem rápida, porque eu quero vocês conectadas com o propósito. Estamos aí vindo de uma jornada de metas SMART, todo mundo aí com a meta SMART ativa na mente, né? Rota 56, maternidade, casamento, vivi para o Brasil. Então, aqui, uhul! Bora, gente, faltam 2 meses, um pouquinho menos de 2 meses para eu estar aí no Brasil. Inclusive, daqui a pouco vamos alinhar a nossa agenda do Brasil, né? Vivi no Brasil com as Stars. Claro que teremos o nosso momento especial, né? Então, meta SMART, né? Então, aquilo que vocês realmente traçaram como objetivo, se é mensurável, se vocês estão conseguindo olhar para isso todos os dias, todas as semanas, já quero 10 encontros. Ó, aproveita que eu vou ficar 35 dias dessa vez, hein, gente? Ó, não vai dar para ninguém reclamar que não vai ter vivido no Brasil com pouco tempo. Enfim, então, assim, as metas, qual que está sendo ali a análise disso, né? Estão conseguindo mensurar no planner, colocando lá, né, as ações. Então, tudo aquilo, quanto tempo que eu vou fazer isso, tá? Então, sempre revisa,
para ver se vocês estão conseguindo atingir, se ela está dentro das possibilidades de vocês hoje, está real, vocês estão conseguindo alcançar. Se está conseguindo alcançar, se não está conseguindo alcançar, não, não é. Vamos ver o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo alcançar. Por que de repente, essas metas que eu estou colocando não está sendo factível hoje no meu momento. É porque realmente não está dando, é porque eu não estou dando a devida atenção, é porque tem alguma coisa me incomodando e me deixando distante disso, é algum medo, alguma trava, sabe? O que está acontecendo? A meta sempre precisa ser olhada com carinho e com atenção e revisada se preciso. Estou aqui para ajudar vocês nisso também, tá? Nossa mente, as nossas decisões, já tinha falado um pouco disso. Cuidado, o que vocês estão pensando sobre isso? O que vocês estão pensando sobre o processo? Qual o tipo de decisão que vocês estão tomando? Está deixando mais perto ou mais longe do desejo de alcançar o resultado, tá? O set point metabólico, entender isso sempre, nosso corpo sempre vai resistir a mais resultados, ele sempre vai querer fazer com que a gente volte ao nosso estado anterior, porque ele está acostumado com isso, porque foram muitos anos, né, trabalhando o corpo, e ele acaba, sim, resistindo. Então, a gente precisa olhar para isso, no mínimo 2 anos para conseguir manter um resultado ali, né, vigiante ali, vigiando e fazendo as ações. E mesmo assim, a gente ainda corre o risco de bobeou, dançou, né? Começou a bobear no processo, o corpo volta a recuperar, porque a nossa vida é muito ativa, tem muitas opções. A gente tem uma infinidade de porcarias à nossa frente, gostosas, e que a gente acaba sendo toda hora desafiada a dizer não para certas coisas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? E aí, que coloca, né, envolve ali a ansiedade e a consciência. Por quê? A ansiedade, ela atrapalha no resultado. Então, quanto consciente nós estamos dos porquês que a gente tem alguns comportamentos, melhor é. Né? Putz, eu fico ansiosa, sei lá, quando tem alguma coisa para acontecer. Ou me deixa, né, eu acabo esse tipo de, às vezes alguma meta, alguma coisa que vocês colocaram, fica pensando naquilo também deixa ansioso. Então, precisa olhar, né, olhar o planner, colocar as carinhas. Eu vou sempre reforçar isso com sabedoria, porque vocês estão já num processo diferente, tá? Com consciência. Então, é isso. A gente não vai se aprofundar muito hoje, porque já falamos bastante disso, mas o que nós vamos trazer aqui agora ajuda diretamente no quê? Nos nossos resultados, sempre, tá? Então, o verdadeiro significado do crer aqui dentro da nossa mentoria, do nosso processo de transformação corpo, mente e alma. Então, crer não é só acreditar, é viver na prática, todos os dias. As pequenas escolhas que a gente faz, que vai fazer a gente o quê? Caminhar mais próximos dos resultados dos nossos sonhos. O que eu estou fazendo todos os dias, deixando um pouquinho mais perto, um passinho de cada vez, mas eu estou mais perto, tá? Então, primeiro C do crer, consciência. Então, enxergar os seus padrões com verdade. O segundo, a segunda letrinha, né, o R, responsabilidade, assumir o poder das suas escolhas. O terceiro E, evolução, crescer com consistência, não com perfeição. Então, aqui, né, um passo de cada vez, consistência. E o R, resultados, colher o que a continuidade constrói. Então, primeiro eu tenho que criar uma consciência, ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade, eu lembro da aulinha da Amanda aqui, que ela já fez também pra gente, né? A autorresponsabilidade, o que eu vou fazer para mim, qual é o que eu vou assumir ali nas minhas escolhas. Eu vou passar pelo processo de evolução, e essa evolução vai envolver, né, consistência, saber lidar com a ansiedade, inclusive, né? E aí, a partir dali, resultados. Colher o que você está construindo dia após dia. Tá? Então, esse é o real significado da palavra crer. E aí, agora a gente vai trabalhando um pouquinho mais a fundo cada letrinha. Então, consciência.
Gente, se a gente não começa a, de verdade, olhar para dentro de nós, para olhar para os nossos comportamentos, enxergar isso, né, de uma forma amorosa, mas que vocês entendam quais são esses gatilhos, quais são os padrões que, de repente, me fazem sair do meu foco, né, ter mais consciência. Isso é extremamente importante. É observar com verdade, observar com a realidade. Eu estou fazendo ou eu não estou fazendo. Ai, mas eu também, mas olha, né? Desculpa. Não, não tem consciência, tá? Seus padrões e seus gatilhos, as suas emoções em tempo real e o momento em que você não faz o que você já sabe que precisa ser feito. Mas não é com. Não, eu não estou dizendo isso com um olhar ruim, ou de julgamento, ou de crítica, não. É desafiando vocês a parar mais por 5 minutos no seu dia, né? Todos os dias, para olhar para dentro, para trazer essa autoconsciência. Tá? E é através, de repente, do planner que vocês vão conseguir fazer isso, é através da meditação, 5 minutinhos, que vocês vão conseguir fazer isso. Na hora que vocês acordam, faz lá uma oração e já entra numa meditação, ou antes de dormir, fazendo uma reflexão do seu dia. É assim que a gente começa a criar mais consciência, parando para se ouvir. Parando para se ouvir e para ouvir aquilo que alguém tem para nos dizer. Né? Escutar a voz do universo, a voz do nosso ser maior. A gente pede, a gente agradece, a gente ora, a gente, né, conversa, mas tem que ter um momento da escuta, de escutar dentro de nós. É ali, naquela reflexão daquele dia, que a gente vai sentir, poxa, fiquei chateada com alguma coisa, ou, nossa, isso me deixou muito feliz, muito animada. Eu tomei essa decisão que me ajudou muito, meu corpo tá assim. Ou eu tomei aquela decisão que eu tô sentindo que não foi legal. Eu disse, ou alguém me disse, foi bom, não foi bom. Me refletiu, de repente, em comer algo que eu não precisava. Aquilo não foi fome física, foi fome emocional. Eu sei que eu fiz essa escolha, eu escolhi, não foi automático, porque aqui a gente está treinando principalmente vocês que estão aqui há mais tempo, a sair muito mais automático, né? Então, hoje é mais, eu acredito que é um pouco mais difícil para vocês falar, nossa, comi no automático. Acho que tem que ser uma vez ou outra, mas a gente pensa mais, né? Então, quando a gente come algo que a gente sabe que não é legal, não é no automático, é com consciência. Eu estou escolhendo, eu sei o que eu estou fazendo e eu quero fazer e vou fazer. Tá? Então, prestem atenção nisso. E até assim, eu escolhi fazer, mas depois eu me senti mal. Ou eu escolhi fazer e tá tudo bem, não me senti mal. Tudo isso são reflexões que vocês precisam trazer para dentro de vocês. Tá? Consciência. Então, quanto mais a gente pratica isso, melhor a gente vai ficando, mais consciente das decisões, tá? E tomando sempre, observando e analisando aquilo que é o melhor. E aí entra na responsabilidade, tá? A responsabilidade, é claro, vocês são responsáveis pelos seus resultados, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Então, você não pode controlar tudo à sua volta. Ninguém pode. Eu controlo o que eu faço, mas eu não controlo o que meu marido faz, o que meu filho faz, o que minha vizinha faz, o que minha amiga faz. O que o ambiente onde eu vivo, que não está totalmente no meu controle, faz. E tá tudo bem. Mas eu controlo aquilo que eu faço, aquilo que eu quero fazer. Então, hoje o desafio não é a gente não saber o que fazer, a falta de informação, é sustentar o que a gente já sabe. E muitas vezes tem que dizer não quando todos querem que a gente diga sim. Tá? E não mesmo quando a gente diz sim, não é sobre culpa, né? Ai, nossa, agora eu me sinto culpada porque eu sabia que eu tinha que falar não. Não, não é isso, porque a culpa, ela paralisa a gente.
Sentimento de culpa é um sentimento ruim, tá? É só você trazer para você a responsabilidade. Eu sei o que eu estou fazendo, eu decidi, eu escolhi. Isso te liberta, não te aprisiona, tá? E aí, quando você escolhe, cada uma dessas escolhas, cada decisão que você tem, é uma oportunidade de você ajustar ali, alinhar quem você quer ser. Então, aqui a gente está falando, né, a gente nem está falando mais tanto de emagrecimento em si, porque, de novo, o emagrecimento é uma consequência de ações que a gente vai fazendo ao longo do dia, dos meses, dos anos, que vai me levar mais próxima de uma transformação de hábito, de mudança, de mente, de emoção. E o meu corpo vai responder, tá? Então, você ter responsabilidade é saber que você não pode controlar tudo, mas você pode controlar suas decisões. O que você escolhe é sempre uma decisão, uma oportunidade de você poder alinhar aquilo que você deseja alcançar, quem você quer ser, sem culpa, sem julgamento. Tudo bem? Então, assim, o ponto, né, que muda tudo. Você já sabe o que fazer, mas nem sempre faz. E tá tudo bem. Não é falta, isso que a gente acaba fazendo, não é uma falta de capacidade, eu não sei, eu não sabia, porque a gente tem o conhecimento. A gente está com tudo aquilo que a gente precisa dentro de nós. Só que nós temos escolhas conscientes. E aí, reconhecer isso é o primeiro passo para a gente fazer a mudança, de dentro para fora. Então, olha só, né? Vou contar algo que é meu, que vocês me acompanham. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu já emagreci mais de 20 quilos, eu já tenho minha rotina, eu tenho meu treino, eu tenho minha alimentação, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Mas mesmo assim, tem momentos que eu também quero escolher diferente. Eu também tenho vontade de comer coisas diferentes, comer um doce, de não fazer as coisas tudo certinha. Às vezes eu também passo do ponto. Mas assim, isso é porque eu não sei? É porque eu não tenho as perguntas? É porque eu não tenho um planner? Eu tenho. Então, o que a gente consegue entender com tudo isso? Que eu quero passar para vocês que é muito importante. Chega um momento da nossa jornada que não é mais sobre saber o que eu tenho que fazer, é sobre escolher. É uma escolha. Porque hoje eu poderia fazer diferente, certo? Mas nem sempre eu quero. E talvez vocês também passem por isso. Principalmente quem está no processo há bastante tempo, né? Eu sei, mas nem sempre eu quero. E isso vai mudar tudo no processo, tá? Porque, então, agora não é mais falta de informação, não é mais nada disso. É sobre o quanto você quer sustentar um novo padrão, um novo resultado, ou ter um novo resultado. Você já teve um resultado, de repente você quer ter um novo resultado. O quanto eu quero sustentar esse novo padrão. Então, hoje a pergunta que fica o que eu tenho que fazer? A pergunta que fica não é o que eu tenho que fazer, porque vocês já sabem o que tem que fazer, né? É quem eu escolho ser nessa situação. E às vezes a gente vai levar um tempo para ficar, a gente vai ficar ali, né? Igual a Fer, que na outra aula falou. Nossa, Vi, ninguém falou, né? Que depois que a gente emagrece e vem a outra parte, né? Que tem que ficar fazendo, mantendo, né? Exatamente. Porque aí a gente entra em outra fase. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas às vezes eu não quero. Às vezes eu canso, às vezes eu não tô afim. O problema é quanto tempo que eu fico ali no cansaço, não querendo fazer. É aí que pega, né?
Porque aqui não é mais o corpo exatamente que precisa mudar. É, de fato, o nível de compromisso que a gente tem que ter uma com as outras, com a gente mesma, na verdade, né? O nível de compromisso com você. E aí que a situação acaba sendo diferente, porque eu já tô com o corpo melhor, já tô me olhando no espelho, já tô gostando. E aí eu começo a dar aquela relaxada, eu começo a dar aquela nananã, sabe? Parece que já não fica mais tão importante, porque aquilo já não incomoda tanto. E aí, quando a gente começa a dar essa flexibilizada muito maior, é onde pode ser que a gente perca um pouco o controle. Então, a gente tem que estar sempre naquele controle das nossas... A roda do emagrecimento, né? A gente tem que sempre estar olhando para a roda. Eu estou fazendo o controle do meu peso, eu estou com a minha dieta saudável, como é que está o nível 0 a 10? Como é que está o nível de 0 a 10 de exercício? Continuo fazendo com constância? Estou comprometida? Como que está a minha emoção? Como que eu estou sentindo o meu merecimento? Será que eu estou me sentindo merecedora de continuar com um corpo saudável? Porque o merecimento, ele faz isso aqui, ó. Tem hora que eu acho que eu mereço, tem hora que eu acho que eu não mereço. Eu acho que eu mereço, eu acho que eu mereço. Então, se eu erro muito, eu falo, ai, nossa, também, né? Não mereço, né? Como é que eu vou merecer? Não estou fazendo. E a gente tem o merecimento, ele sempre tem que estar 10. Porque nós somos merecedoras de um resultado positivo, de ter o corpo que a gente deseja. Então, qual é o nível de compromisso com você mesma? Quem eu escolho ser nessa situação? E não é tão fácil assim, né? Eu sou prova disso, eu tô com vocês, não é fácil. Só que é possível. A gente consegue chegar, né, no momento onde entra na nossa mente. Eu vou perder um pouco a mão, mas eu já vou catar a mão de novo. Eu vou perder a mão, eu já vou catar a mão de novo. Mas, se quem eu desejo ser a partir de agora envolve um pouquinho mais de sacrifício, um pouquinho mais de foco, eu preciso escolher algo que vai me ajudar nisso. E aí a gente entra na evolução. Não é fazer tudo perfeito, mas é se manter no movimento. Mesmo quando não é fácil. Mesmo quando tá o desafio ali, tá difícil. A rotina mudou, muitas prioridades diferentes, muitas preocupações diferentes. Como que eu vou me manter como uma prioridade? Como que eu vou, né, continuar olhando para isso com atenção? Tá? Então, o segredo é recomeçar rápido, sem julgamento, sem drama, e volta. 4 dias de feriado lá no Brasil. Não sei o que a Estela fez. Ela não me contou, não mandou planner, não sei. Não sei o que ela aprontou nesses 4 dias. Recomeça rápido. Foi bom, lá, bonitinha. Tudo bem. Recomeça rápido, né? Para todas. Ajusta. Quer falar, Estela? Vivi, eu tô uma graça, tô fazendo tudo Oh, certo. Treinei todos os dias. E não, oh, não tô. Eu não tô neurótica mais, como eu era, entendeu? Eu delícia, tô. né? Maravilha. Só que eu sou meio, sei lá, eu tô começando a entender que tá tudo bem, eu tô controlando, eu tô no controle, tá tudo certo. Mas aí eu percebi que eu tava surtando porque tinha que continuar se culpando, entendeu? Eu acho que eu me libertei bastante de culpa e tô Ótimo. criando mais consciência, cada vez mais consciência, entendeu? E Uhum, não tô me culpando porque fiz uma escolha, perfeito. né? Olha lá, né? A culpa paralisa. A É, responsabilidade liberta. Então é isso que você está fazendo. sim, Eu decidi que eu vou sair e vou comer algo que eu gosto e que eu sei que não é ideal para minha dieta. Eu escolhi e eu tô tranquila com isso. Amanhã eu vou voltar para o meu foco. Não é. vai, sem se sentir culpada, porque senão você acaba travando o processo, né? Perfeito, isso é excelente. Isso faz parte da evolução, né?
Faz uma coisa, recomeça rápido. Recomeçar, né? Qual que é recomeçar rápido? Mas é continuar rápido. Continuar no processo, né? Sem julgamento, sem drama, e volta. Tá tudo bem. Ajustar, de repente, o que não funciona, flexibilizar mais a estratégia e a continuar sustentando aqueles hábitos que você já criou do exercício, mesmo no feriado, não tem problema. E outra coisa também, acho que foi a Fer que falou no fim da aula passada, começa no pequeno, Uhum, entendeu? sim. Essa frase, ela encaixou para tanta coisa na minha vida. Começa que nem, estou fazendo o diário da superação. Teve um dia que eu não consegui fazer, mas é porque eu parei e olhei e falei, mas Estela, por que que você não conseguiu fazer? Olha o que que você fez. Olha o que Uhum, aconteceu. Não deu, apesar de que você leva 1 minuto, 2 minutos, dependendo da atividade que tem, né? uhum, É muito uma coisa muito rápida. Só que dependia do quê? De eu estar aqui onde eu estou agora, sentada, abrir o computador e parar e fazer. Não uhum, deu para fazer isso. Tá tudo bem. sim. Tá, eu vou continuar, que tá escrito aqui, ó, vou continuar, recomeçar, continuar da onde parou o mais rápido possível. Então eu parei de, ai, olha, eu não fiz, não, 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 sabe? Larguei Uhum, o chicote e as reclamações. ótimo. E só que eu passei tantas fases assim, ai, vou largar, vou parar de reclamar. Aí perdidaça minha cabeça, não, você tem que reclamar para se manter no controle. Olha a Uhum, minha cabeça. Não, se você está reclamando é porque você está no controle. Uma coisa, sabe? sim. Eu parei de reclamar, larguei tudo. É, Não, a autoobservação, o dia a dia, e o controle aqui que está praticamente automático, que nem ontem eu abusei, sim, comi um pouco a mais de pão que eu não deveria ter comido. uhum, Acordei hoje com uma super dor de cabeça. Eu já sei. No feriado, para falar que eu não saí da rota, eu tomei uma taça de vinho no feriado inteiro. uhum, Só que no dia seguinte eu acordei e fui treinar, mas eu estava podre, também com dor de cabeça. Aí o treino não sai legal. uhum. Mas ok, eu preferi naquele momento. Fui eu que fui lá pegar o vinho, abrir o vinho, o ritual, entendeu? Sim. Uhum. É isso. É. E aí, assim, escolheu, fez, viu a consequência, ó, já vi que meu corpo realmente não tá legal, tá resistindo, mas eu não vou me sentir culpada, eu vou só continuar. E pronto, né? Ali que é, né? Sustentar os pequenos hábitos, a consistência muda o corpo, a repetição muda o quê? O set point, é aquilo que você, né, precisa realmente fazer da mudança. E aí, com isso, os resultados, eles vêm, com certeza eles vêm, né? Então, ele vem com essa continuidade. E o corpo ele aprende com o tempo. A gente está mudando o set point metabólico do nosso corpo. E ele vai fazer o quê? A longo prazo, a gente persistindo, continuando. Não é com intensidade, nossa, agora essa semana não vou comer zero açúcar, vou treinar todo dia, eu vou só comer salada. E aí você faz isso essa semana, aí na semana que vem não aguenta mais comer salada e só come o quê? Um monte de porcaria, não vai treinar nenhum dia, e esquece. Por quê? Porque estressou. O corpo, ele sente muito quando a gente faz isso, né? Ou tudo ou nada. Uma hora eu tô fazendo tudo lindo, depois eu faço tudo errado. Então é melhor você fazer, né, aquele equilíbrio da semana, manter uma rotina, do que fazer essas coisas radicais. Então é a continuidade, ele aprende com o tempo, né? A paciência que tanto nos falta, né? A paciência. Então, são um planejamento simples, uma rotina possível, aquelas escolhas que a gente faz sempre com intenção, repetido. Ah, eu vou sair, mas mesmo assim eu vou
tentar fazer melhores escolhas. Eu estou em casa, né? Vou aproveitar e vou fazer algo mais elaborado para comer. Eu estou em uma festa, eu já sei que eu preciso me equilibrar, então eu vou ajustar alguma coisa em casa para eu equilibrar na hora que eu sair. São coisas que a gente consegue cada vez mais ficar atenta, né? Com paciência, com estratégia. E aí, assim, Vivi, estou me sentindo perdida, não sei o que fazer, vocês têm a mim, vocês podem recorrer. Então, a gente está junto nessa jornada para que o crer, né? Nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, o crer da consciência, né? Da responsabilidade, da evolução e do resultado aconteça. Então, isso aqui vai fazer a nossa transformação de verdade. E é aquela transformação para a vida toda, né? Que eu falo, gente, emagrecimento, ele é para a vida toda. Emagrecimento que a gente vê aqui não é momentâneo, não é um desafio que a gente faz por X tempo e acabou, vivo, estou livre. Não, não estaremos livres. É uma mudança de vida, vai entrar na nossa vida. Então, aqui, até a nossa linguagem, eu reforço para vocês, né? A palavra que a gente usa faz muita diferença no nosso dia a dia para que tudo seja possível, para que a gente continue conectada. Então, eu tenho que fazer é uma sensação de obrigação na nossa cabeça. Aquele peso, sabe? Aquela coisa de cria uma sabotagem na hora, né? Eu tenho que comer saudável. Aí eu tenho que treinar. Nossa, a Vivi disse que eu tenho que tomar 4 litros de água. Nossa, parece que é um peso, né? Uma coisa assim, então, nossa, eu tenho que meditar, gente. Nossa, eu tenho muito que meditar. Então, não é eu escolho fazer isso. Eu escolho melhorar, eu escolho comer saudável, eu escolho treinar, eu escolho beber minha água, eu escolho meditar, eu escolho pensar positivo, acordar de manhã já com gratidão. Eu escolho. Por quê? Porque isso te faz sentir melhor. Mais energia, né, com aquele sentimento de que eu estou fazendo por mim, estou cuidando de mim. Dá uma sensação de poder. Quando a gente tem nas nossas mãos o poder da escolha, a obrigação, ela fica leve, né? Não, ela sai fora do jogo. Ela não entra ali no nosso campo. Por quê? Porque a obrigação, ela é uma prisão. A gente precisa começar a mudar essa narrativa interna. Então, claro, eu estou dizendo sobre escolher, eu escolho e eu não, né, e não por eu tenho, e a gente pode fazer isso para muitas outras coisas também. Então, eu escolho me colocar como prioridade. Ou eu escolho cuidar dos meus filhos agora. E não eu tenho que cuidar para depois. Não, eu escolho para tudo. E quando eu escolho fazer algo que de repente fugiu um pouco do programado, tá tudo bem, porque você escolheu com consciência. E vai equilibrar isso depois, vai controlar isso depois. Então, tanto para o que é bom, quando às vezes não vai ser tão bom, eu escolhi tomar taça de vinho, por exemplo, né? Eu fui lá, abri, tomei, eu escolhi isso. Não foi uma coisa pesada. E depois você não se sentiu culpada, né? Você falou, tudo bem, já estou entendendo o meu corpo, tá tudo bem, eu escolho. Então, aqui, cuidado, tá? Com essa jogada das palavras, porque elas têm muito poder. Tem muito poder. A gente fala e a gente escuta. Então, o que a gente escuta tem muito poder. Está mandando para nossa mente. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu mereço. Agora, putz, nossa, eu não sou capaz, eu não poderia ter feito diferente, tá? E aí aqui eu foco naquela imagem, já fazia um tempinho que eu não trazia, né, da ansiedade no processo, é que a transformação, a gente saindo daquela camada que nos esconde, que faz com que a gente não seja a nossa melhor essência, porque aqui a gente pode ser a nossa melhor essência, nós devemos, nós podemos, né? E às vezes a gente está ali presa em escolhas que não são
tão legais para nossa vida, para nossa saúde física, mental, emocional, tá? Sair do automático, né? Então, cada vez sair mais esse automático e deixar a verdadeira transformação acontecer. Então, libertem-se dessas camadas, não permita que elas comecem a voltar e te esconder de novo, né? Deixa com que ela realmente saia, porque essas camadas mostram que tem alguma coisa errada, mostra que alguma coisa lá dentro ainda precisa ser trabalhada, e a partir disso, o nosso corpo ele vai voltando, ele vai mostrando o resultado. Tá? Então, para a gente fechar aqui, ó, reflexão. Quem é você no seu processo hoje? Que é a pergunta que veio lá atrás, né? Então, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero saber quem você é no processo hoje. Então, o que você já evoluiu, relembra, reconheça o caminho que você percorreu, não importa o tempo que você tem, né? Algumas já têm um tempo maior, algumas estão começando, vai assistindo gravado essa aula, assista com carinho, faz os exercícios, porque às vezes, assim, você começou não faz muito tempo, mas já tem muitas evoluções. Toda evolução conta. As pequenininhas, não só as grandes, nossa, emagreci 20 quilos. Não, às vezes foram gramas, mas eu já estou tomando mais água, eu já estou começando a me movimentar, eu já estou fazendo minhas marmitinhas, já estou melhorando a minha consciência na alimentação. Tudo isso conta, né? O que ainda te desafia? O que ainda está sendo um desafio no processo? Observa, só observa com atenção, com amor, né? Sendo honesta com você, sem dar desculpa. Ah, mas eu também estou fazendo isso também por causa disso, ou porque não sei quem. Não. Seja honesta, as escolhas são suas. Então, o que te desafia ainda que você precisa prestar atenção e o que você escolhe manter. O que eu quero manter na minha vida? Tá? Então, o que você escolhe manter com a intenção do resultado, vamos dizer assim, que você deseja, é o que vai te diferenciar. Por quê? Essa escolha com intenção é o que vai mudar o seu hábito. Então, aqui, né, passo a passo, tijolo por tijolo, a gente está se reconstruindo, né? Reconstruindo a nossa jornada. Então, a transformação não é sobre saber, é sobre sustentar. Porque se fosse sobre saber, estava muito bom, porque a gente sabe muita coisa, né? Então, é sobre sustentar, conseguir sustentar. Então, aqui, lembra, eu penso, eu sinto, eu escolho, eu ajo, eu recebo. Aqui eu coloquei, né? Eu mereço, recebo. Então, eu penso com consciência, eu sinto sem me perder, né? Eu escolho com intenção, eu ajo com consistência, dia a dia, um passinho de cada vez, e eu recebo o meu resultado. Tá? De novo, eu penso com consciência, eu sinto sem me perder, eu escolho com intenção, eu ajo com consistência e eu recebo o resultado. Você não precisa ser perfeita, mas precisa continuar, um dia de cada vez, com consciência, com intenção, com você, por você. E aí sim a transformação ela vai acontecer de dentro para fora e o resultado ele vai se sustentar. Ok? E era isso que tínhamos hoje para conversar. Espero que tenha sido um momento, a gente sempre, né, eu estou sempre trazendo algumas coisas para vocês e quero continuar, né, podendo estar contribuindo, mesmo que sejam coisas que a gente está revisando, está revendo, mas sempre tem um olhar diferente em tudo aquilo que a gente faz. A gente sempre, em cada momento da nossa vida, aquela informação, aquela notícia, ela vem para a gente de um jeito diferente. Ela pode estar fazendo sentido para a gente de uma forma diferente. Então, percebam qual é o momento de vocês agora, percebam o que está acontecendo, como vocês podem aplicar esse processo no dia a dia, nessa realidade de agora, né? E aí a gente vai ajustando cada vez mais. Combinadas?
Ok, ok, ok. Vocês querem compartilhar alguma coisa? Ou tá de boa? O que eu queria falar, eu falei já, Vivi, que é mais isso, que eu tô mais calma com o processo todo, Uhum, sem perder a consciência. E acho que veio bem ao encontro, assim, legal. sustentar, separar o que é culpa e o que é responsabilidade, encarar aonde que eu estou falhando no processo das coisas que eu sei, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu não consigo cozinhar para a semana inteira e ter um planejamento. Uhum, É o meu sonho de consumo aqui na minha casa. uhum, Só que é uma situação que eu preciso definir melhor exatamente o que eu quero. Ou uhum, eu quero me agradar, mas eu não quero me agradar neste momento. Eu quero agradar a todos. uhum. O Sim. mundo ideal é fazer o que eu quero, seja o que todos queiram, entendeu? E isso não está acontecendo. Uhum. Então, eu estou escolhendo esperar um pouco, mas me preservando, né? Não saindo comendo Sim. e Uhum. tudo que come. Sim. Porque aqui na Meca, que nem hoje, tem jogo. Eu É. chego em casa, que eu fui levar minha mãe no médico, não sei o quê, cheguei em casa, 7 horas, cheia de alface, tomate, cenoura, pepino. Vou fazer a salada linda, maravilhosa. Os caras já estavam com um balde de pipoca. É, Mas eu não mudei o meu plano. Eu falei, não, todo mundo vai comer a saladinha, porque eu acabei de comprar tudo super fresco. sim. Uhum. Eu fiz É, para todo mundo, eles e assim, comeram e eu comi a salada, porque ontem eu meti o pé na jaca lá com o pão e passei mal, né? uhum, E sim, aí hoje já reconectando, legal. tentando dar uma limpada e Uhum. É assim, aprender, a gente tem que aprender a não se deixar se chatear ou se impactar com as escolhas das outras pessoas. Então, porque assim, eu sei que não é fácil, porque a gente quer agradar, a gente quer cuidar de todo mundo, mas vai ter momentos que cada um tem o seu livre-arbítrio também, eles vão escolher por eles, e tá tudo bem, cada um tem um estado de consciência, cada um vive num momento diferente, de repente, e a gente não vai conseguir, lembra que lá, eu não tenho o poder de mudar as coisas à minha volta, eu isso, só tenho o poder de mudar as isso. minhas escolhas. Então isso acontece comigo aqui também, mas assim, eu hoje já fiquei chateada em alguns momentos, mas hoje em dia isso não me abala mais, às vezes eu passei domingo inteirinho na cozinha, eu fiz aquele monte de comida que vocês falam, vem eu colocando, e em muitos domingos eu termino, faço meu prato, mas o meu filho quer chicken filé, ou então ele quer pizza, e o marido também, eles vão buscar pizza, eles comem pizza, e aquela monte de comida que eu acabei de fazer, entendeu? Então, lá atrás, talvez eu falaria, poxa, eu fiquei aqui É, cozinhando para todo mundo, e bibibi, ia me estressar, e não ia adiantar nada. Então, agora eu já penso assim, não, eu fiz porque a minha semana vai ficar linda, para mim, principalmente, e ainda vou ter flexibilidade de fazer. Aí eles comem se eles quiserem. Às vezes eu deixo marmita aqui pro meu marido. Outro dia estragou uma, porque não vinha almoçar, não vinha, tive que jogar fora, porque não comeu. E eu vou. É isso, entendeu? É é, isso. é Então, isso. a gente precisa viver em sociedade, e principalmente nós que já constituímos família, entender que nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas a gente consegue mudar aquilo que nós precisamos para nós. E ponto. É, é Certo? isso. E é uma construção Certíssimo. disso também, que não é fácil. Fer, tô vendo seus coraçõezinhos, tranquila, foi legal também. Dá um sinalzinho aí de que foi, se foi tudo bem. Se você está bem, não recebi seu plano essa semana. Ó, feriado, né? Feriado. Vou falar para vocês, viu? O corpo não sabe que é feriado, tá? Só para avisar. Você não sabe disso? O corpo ele não sabe quando é domingo, segunda, terça, domingo, é feriado, nada disso. Ele quer continuar sendo bem cuidado. Como assim eu não mandei o planner? Você Eu não tô me mandou o chocada. plano essa Eu semana. esqueci.
Eu faço tudo bonitinho, esquece? Como assim? E eu perguntei, eu mandei lá cobrando, hein? Mandei cobrando, nem cobrando, vocês me deram atenção. Vou falar pra vocês. Nossa, pode cobrar, pode me marcar. Eu nem vi a mensagem, acho. Viu sim, porque eu entro lá e eu olho todo mundo que vê as mensagens. Não, tipo assim, eu abri o grupo, aí falei, sabe alguma coisa acho que eu tenho um problema com o WhatsApp do computador. Me irrita as bolinhas, então às vezes eu só abro os grupos e deixo só aberto, sabe? É Aí eu toque, né? acho que o seu eu Toque. abri e não vi o que era. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Mas tá bom, meninas, Vou é mandar, isso. vou mandar. Tá bom, manda sim. Do mais é isso. Tá aí, chegando aí mais um final de semana. Se cuidem, equilíbrio sempre, tá bom? Se precisarem de alguma coisa, me chamem e bora que bora. Estamos aí já quase no final de abril, hein? O ano tá, ó, Ai, voando. hoje me bateu uma preocupação. Ai, meu Deus, já acaba o meu plano da Vivi. Acho que eu vou dar uma de Amanda, viu, Vivi? Bora. Meninas, beijo. Fiquem com Deus, viu? Tchau, Beijo, tchau. tchau.